Olá, gente, eu sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui, pela TVI. Olha, eu quero começar o programa de hoje falando de um assunto que me fez amanhecer o dia com a notícia que me entristeceu. Paradoxalmente, me entristeceu por dois motivos, ambos envolvidos numa só situação. Estou me referindo à obstrução hoje da avenida, na verdade não é avenida, é rodovia 415, no trecho que liga Ferrada a Nova Ferradas. Ali, alguns poucos moradores, coisa de 15, no máximo 15 pessoas, fizeram uma obstrução da avenida ou da rodovia, causando transtornos e prejuízos incalculáveis para milhares de pessoas. O motivo do protesto foi a promessa do governador de construção de residências populares para vítimas das enchentes, foram duas enchentes, e pessoas que acabaram desabrigadas, enfim, e essa promessa não foi cumprida até hoje. E aí esses moradores, e repito, não mais do que 15, puseram pneus, pedras, madeiras, obstruindo o acesso dos veículos, causando, é claro, problemas que vão inclusive ter consequências muito difíceis de serem solucionadas, em decorrência de que muita gente está vindo lá de Itapé, de Itapetinga, de Tororó, de Vitória da Conquista, de vários lugares, estão vindo para Itabuna ou indo de Itabuna para Ilhéus, tendo que passar naquela via pública. Havendo a obstrução desse acesso, essas pessoas vão perder, e aqui eu vou dar alguns exemplos. Tem alguém que vai perder a passagem de avião, ou vai perder o avião. Para retomar essa passagem vai pagar multa. Tem gente que vai perder consultas médicas, que para retomá-las vão durar mais 4, 5, 6 meses. Tem gente que vai perder o emprego, porque hoje o patrão vai esperar o trabalhador e não vai querer saber de conversa de que a falta decorreu desse tipo de procedimento malandro, ruim. Portanto, outras tantas situações ocorrerão com pessoas que serão prejudicadas. Aí vai ter gente até com problema de saúde sério e que precisaria passar por aquilo ali, gente que já está até dentro de ambulância ou de veículos particulares, precisando chegar rápido a uma clínica, a um posto médico, a um hospital, mas o carro não vai poder passar. Mulheres grávidas, pessoas idosas precisando, por exemplo, de hemodiálise, precisando de intervenções médicas emergenciais, pessoas que terão prejuízos incalculáveis porque uma dezena de insatisfeitos com o governador ou com o governo simplesmente decidiram parar tudo, num ato de irresponsabilidade criminoso. E aí a Polícia Rodoviária Estadual, porque ali é a artéria estadual, e a Polícia Militar, logo elas são deslocadas para aquela situação no sentido de organizar a bagunça. O que é que eles fazem lá? Chega lá, procura o líder, e aí faz uma negociação para pelo menos abrir uma das partes das duas vias. Acho isso errado. A polícia tinha que chegar para prender essas pessoas, não era para negociar. Não tem que ter negociação com pessoas que atrapalham a vida de outras pessoas. A polícia não pode chegar. Isso me irrita, cara. Isso me deixa sem compreender essa estratégia policial. O assunto é de crime. Estão cometendo um crime ali. A liberdade de ir e vir, que é constitucional, está sendo obstruída ali, está sendo negligenciada por algumas poucas pessoas, prejudicando a vida de milhares de pessoas. Então, acho que tem que haver uma repaginação dessa situação. As pessoas têm que entender que se querem protestar, e até... Eu não sou contra o protesto, não sou contra a manifestação, na medida que não prejudica outras pessoas. Não sou nunca a favor de greve, não sou greve só na última situação. Como o assunto está dentro desse contexto, eu recordo aqui de uma greve, ou de uma paralisação do professorado em Eunápolis, que perdurou por 8 meses, ou seja, o ano letivo foi perdido. Aí você, quando busca o resultado, porque a reivindicação na época era do chamado piso salarial nacional, o então presidente Bolsonaro
colocou o piso em quase R$ 4.000 e algumas prefeituras ainda não estavam, como até hoje, algumas não estão ainda obedecendo esse piso mínimo salarial do professorado. E aí, por conta deste fato, eles obstruíram não, eles paralisaram a educação no município. 8 meses, olha bem, um ano perdido. Um ano letivo, pessoas que precisavam ir para o vestibular, pessoas que precisavam fazer o SISU, o Enem, pessoas que precisavam passar ali, né, sair da oitava série para poder se credenciar. Perdeu aquela oportunidade, perdeu um ano. Aí, o que é que faz esse professorado? E lá são 1.000 e poucos professores, eram 80, 70 participando disso, sabe? Aí, atualmente, a secretária de Educação é a Jovisa, que foi... Jovina, sei lá, alguma coisa assim, que era quem estava capitaneando esse tipo de manifestação. Hoje ela é secretária, a situação hoje está pior do que antes. A situação hoje lá em Eunápolis. Se Cordélia for uma prefeita ruim, o Robério, nesse início de gestão, está sendo muito pior. Então, naquele contexto da paralisação da educação, muitas pessoas foram prejudicadas. O aluno ficou sem a merenda e nós sabemos que muitas famílias conduzem seus filhos para a escola, nem sempre é por conta da educação em si, mas porque lá tem a alimentação, tem a merenda escolar. Né? E aí foram 8 meses, um ano sem merenda escolar, um ano sem alimentação, sem segurança alimentar para o alunado, um ano sem interação social, sem convivências com os colegas, um ano sem aprendizado. Perdeu-se um ano porque os professores, algumas centenas de professores das milhares existentes, decidiram que o governo tinha que fazer logo esse aumento que Bolsonaro deu. Aí esse povo vai e faz protesto contra Bolsonaro. Quer dizer, uma coisa muito estúpida. E quando chega no poder, que é o que está acontecendo atualmente, o resultado é muito pior do que aquele que anteriormente havia sido motivo daquela manifestação de paralisação. Então, voltando à questão da obstrução de vias públicas, uma outra situação que não dá para a gente compreender é quando uma comunidade, aqui esporadicamente tem ocorrido isso, simplesmente fura os pneus dos ônibus coletivos urbanos. O ônibus está fazendo, por exemplo, Maria Pinheiro, centro comercial. Aí há um atraso, ou o ônibus está com barata, ou o ônibus está sucateado, ou simplesmente em tal horário o ônibus não podia ou não foi. E aí a comunidade junta lá 10, 15 pessoas e apreende o veículo, né? Fura o pneu do veículo para protestar contra o prefeito, que não fez com que aquela comunidade tivesse o ônibus transitando no horário já previsto. Aí o que acontece com isso? Normalmente uma linha dessa tem 2 ônibus. Enquanto um vai, o outro vem. Normalmente. Aquele que ficou parado, vai estar parado esperando o segundo chegar. Normalmente são os 2 ônibus que param. Então quem é do bairro que estava no colégio, ou que estava no comércio, ou que estava trabalhando, vai ter dificuldade de retornar às suas comunidades ou às suas residências, simplesmente porque os vizinhos alguns poucos vizinhos paralisaram lá, né, o funcionamento do transporte. E aquelas pessoas que estão na comunidade tendo que vir para tarefas no centro da cidade, também vão ser atrapalhadas. Vão ter dificuldades porque o ônibus não está em funcionamento. Então eles vão para o ônibus. Quem é que vai ser prejudicado ali com aquele negócio? O prefeito vai ser prejudicado? Não. Porque o prefeito tem um carro que, inclusive, pertence à população, com motorista pago pela população, que vai levar ele para a prefeitura ou para onde quer que ele queira ir, e depois retornando à sua residência. E ele não vai ter obstáculo, ele não vai ter dificuldade de trânsito, porque no trajeto dele, normalmente não são feitas essas manifestações. Mas o povo da periferia, que precisa daquele transporte, este sim será prejudicado. Então o que é que essas pessoas tinham que fazer? Eu digo, vou permanecer falando do ônibus que eles param nas comunidades. Eles deveriam fazer a manifestação na porta da casa do prefeito, ou na porta da prefeitura, do gabinete do prefeito. Mas não com 15, 20 pessoas, que normalmente é o máximo que eles conseguem juntar para fazer esse tipo de baderna. Pegava lá umas 50, 30 pessoas, porque tem que ter gente, né? Juntava lá umas 20, 30 pessoas, ia para a porta da prefeitura com faixas, com megafones, com faixas, com cartazes. Ou melhor ainda, para a casa do prefeito, para a porta da casa do prefeito. O prefeito mora no condomínio. Quando chega na porta do condomínio, ninguém entra, ninguém sai. Aí tudo bem. Porque os próprios vizinhos do prefeito vão querer solução para os problemas, porque eles estão sendo prejudicados na sua liberdade de ir e vir. Então, protesto bom
que também eu nem aconselho fazer isso, mas se tiver de fazer uma paralisação, que junte esse punhadinho de gente, sabe? Que normalmente estão ali para passar tempo, é gente que nem trabalha, é gente que não tem nada para fazer, na sua maioria. E aí pegam uns outros que querem ser candidato a vereador na próxima eleição, querem se despontar politicamente, e aí levanta, né, algumas poucas pessoas, 10 a 15, 20 no máximo, para fazer esse tipo de arbitrariedade. Então pega essas pessoas, bote lá na porta do condomínio do prefeito, é o Cidadele. Chega lá na porta da entrada lá, ó, cobriu? Pronto, ninguém entra, ninguém sai. Quero ver se não vai ter solução. Porque a própria comunidade, os próprios vizinhos do prefeito vão querer decisão para o problema. No caso do protesto de hoje, lá em Ferradas, Nova Ferradas, a reivindicação é por casas prometidas pelo governador Jerônimo Rodrigues, que não foram construídas e nem iniciadas ainda. Por conta disso, algumas poucas pessoas estão lá prejudicando a vida de muita gente. O que é que eles deveriam fazer? O governador vai estar aqui amanhã. O governador vai ficar em Itabuna quinta e sexta. Aí eles fariam o quê? Procuraria saber qual é a programação do governador, onde é que o governador vai estar, sabe? O governador vai fazer coletiva com a imprensa. Então o governador vai estar diante lá de dezenas de jornalistas, radialistas, blogueiros, influencers, telejornalistas, enfim, profissionais da imprensa. Vamos estar lá 30, 40, 50. Esse é o melhor lugar. E esse é o melhor período de chegar lá e fazer uma manifestação de protesto pelo não cumprimento da promessa das construções das moradias populares. Então esse povo tinha que chegar lá, ó, onde está o governador, já que não pode ir para Salvador, aqui mesmo esperaria o governador chegar. E repito, ele vai estar aqui amanhã e depois da manhã. Procura saber qual é a programação. Eu até posso informar, pode me ligar que eu vou dizer que o governador vai estar. E aí vai lá e faz o protesto contra o governador. Aí sim, porque não vai estar prejudicando ninguém. A comunidade que junta lá 15, 20 pessoas para obstruir uma via pública é a mesma que pode botar esse quantitativo de gente numa audiência, numa alguma coisa equivalente da participação do governador na cidade, e ali faz uma manifestação, suas reivindicações. Pergunta ao governador: meu amigo, o senhor prometeu aqui que ia construir as casas em 6 meses, já se passaram 2 anos e a gente não está vendo absolutamente nada sendo feito. A gente gostaria de uma resposta do senhor. Não vá fazer conosco aqui o que o senhor está fazendo lá, prometendo que a ponte de Itaparica, né, estaria já pronta, e a gente sabe que nem começou ainda. Governador, por favor, tenha a palavra, governador. Cumpra o que promete. É essa a situação e é a realidade. O que não pode é uma comunidade inteira ficar prejudicada e pior ainda, pessoas que não têm nada a ver com essa situação. Das pessoas prejudicadas nessa manifestação, desses baderneiros, algumas também nem casa têm. Outras tantas nem emprego têm. Mas precisam vir a Itabuna porque está com problema de saúde. Estão vindo fazer uma entrevista de emprego. Estão vindo trabalhar. Alguns estão vindo trabalhar. E essas pessoas estão sendo prejudicadas. E sabe o que vai acontecer? O governador vai estar aqui. O governador vai retornar a Salvador e nem vai saber disso. Ele vai dar bulufas para esse protesto. Nem vai ter conhecimento, porque o aparato que o cerca vai protegê-lo desse tipo de informação. Mas não seria suficiente para evitar esse tipo de ato para ser visto e ouvido pelo governador. Então é uma atitude bestial, essa coisa de que tem que ter democracia para isso. Não, isso não é questão de democracia, isso não é questão de liberdade de expressão, de direito de cidadania. Isso é baderna, isso é crime, são atos ilícitos. Eu não posso impedir a pessoa de ir e vir. Eu não tenho condições, é crime, isso é um ato ilícito. É inconstitucional, é ilegal, é desumano, é covardia pura um negócio desse. Como é que eu estou aqui chateado porque o governador não cumpriu a palavra em uma determinada promessa, e eu muito contrariado com isso, o que é que eu faço? Eu vou e impeço as pessoas de irem à escola, de irem aos seus trabalhos, aos consultórios médicos, impeço as pessoas de prosseguirem viagem. Tem gente aí, nesse trajeto, que está com horário para chegar, por exemplo, em Salvador, compromisso de negócios. Aí a outra parte vai estar lá aguardando, sem saber do que está acontecendo, porque essas informações mal chegam no perímetro urbano de Itabuna, e a pessoa vai embora e não volta mais. Então tem muita coisa em jogo, tem muita coisa que não dá para a gente aceitar como sensato, como humano, como respeitoso essa prática. Obstruir acesso dos ônibus na comunidade.
furar pneu de ônibus nas comunidades, dificultar o acesso das pessoas nas rodovias, isso não tem que ter por parte da polícia diálogo, argumentações. Não. A intervenção tem que ser de prisões ou apreensões. Não pode nunca. Tem carro de som, apreende o carro. Sabe? Tem o líder lá fazendo a convocação, prende ele. Entendeu? Porque ele está cometendo um crime ali. Então o policial que chega... Uma certa feita, uma comunidade de Arataca, em 2 ônibus, veio a Itabuna e ali na ponte que dá acesso à saída da cidade, eu não sei o nome daquela ponte, mas ali próximo do viaduto do bairro Nova Itabuna, aquela ponte ali, essa comunidade fez uma manifestação. E tinham algumas crianças, poucas pessoas, eu diria que umas 50, 60 pessoas, mas tinha umas 10 crianças, criança mesmo, 8, 9, 10 anos, no meio da pista ali, sabe? Aí eu chamei o líder, vieram 4, com caras de que não estavam satisfeitos com a minha chamada. Aí, o que é que você quer? O que é que você quer? Eu falei, meu amigo, aí me identifiquei, né? Eu sou Val Cabral, sou radialista, trabalho com comunicação, e eu quero só fazer uma pergunta para você. Sem juízo de valor a respeito da manifestação de vocês. Me responda aqui. Se um maluco com um veículo romper essa paralisação de vocês, simplesmente passar com tudo no carro, e apontei para a criança, aquela criança ali que deve ter 8, 10 anos, aquela criança foi atropelada e com isso vinha a óbito, quem é que é responsável pela essa morte? Porque o culpado eu sei, o culpado é o cara que atropelou, mas quem é responsável? Quem foi que botou aquela criança ali? Ah, pra que isso? Os caras me chamaram de direita, na época não tinha nem essa coisa de Bolsonaro e tal. Isso deve ser uma almofadinha, um burguesinha da mídia comprada. Rapaz, começaram a me ofender, cara. Falei, cara, peraí, vem aqui. Isso aí, né? Faz favor, cara. Primeiro, eu não tô lhe provocando, não tô lhe desrespeitando. Eu lhe fiz uma pergunta, cara. Me responda quem é que vai ser a pessoa responsável. Por que você não faz essa manifestação lá na governadoria, na casa do deputado, do vereador, do prefeito? Por que as pessoas têm que ser penalizadas por conta de reivindicações que vocês estão fazendo que não diz respeito a elas? Então, toda vez que eu vejo esse tipo de manifestação... Outra vez eu estava indo para Salvador de moto via ferryboat, ali na linha vermelha, não, na costa do Dendê, e havia ali também o MST fazendo uma manifestação de obstrução. E aí eu também intervi, foi uma confusão enorme, aí não me deixaram passar mesmo. Aí uma senhora lá falou, meu amigo, você vai por aqui, ó, que você... Sabe? Aí me deu uma estrada vicinal que eu passaria, né, pelo aquele problema, pela aquela obstrução. Aí fez isso, fui embora e tal. E quem não fez isso? E precisava chegar em Salvador. Então, em resumo, acho uma irresponsabilidade desmedida, uma covardia, pessoas independentemente do seu quantitativo, obstruírem acesso das pessoas em rodovias. Obstrução de rodovias. Acho isso um crime. Acho um despautério a polícia chegar para negociar, para contemporizar, para fazer com que pelo menos uma parte da pista seja aberta. Não, a polícia tem que chegar para prender. Prender e aprender. Não tem conversa. Sabe? A pessoa que está causando aquilo ali tem que ser vista como um criminoso. Uma pessoa que está praticando um ilícito. E como tal, tem que ter da polícia uma resposta imediata. Sabe? É ele que tem que ser obstruído. É ele que tem que ser apreendido, preso, por estar dificultando a vida das pessoas. Outra coisa é o governador honrar a palavra, né? O governador tem que cumprir o que promete. Porque ninguém é obrigado a prometer nada a ninguém. Eu não sou obrigado a prometer qualquer que seja a situação, para quem quer que seja. Não. Mas uma vez prometido, há de ter o dever de cumprir. Porque a palavra é o que a pessoa tem de maior patrimônio no seu caráter. Embora nós saibamos que a absoluta maioria dos políticos não conhece o que é lisura no compromisso. Não sabe o que é honestidade no comprometimento com o eleitor e com a população. Sabemos disso. Mas eu estou me referindo ao governador do estado. O 4º estado maior do país. Uma das maiores potências econômicas e eleitorais do país. Estou me referindo a um professor. O governador
Jerônimo Rodrigues é um professor. E como professor ele tem que dar exemplo. Um político de alto escalão, um professor, independentemente da sua condição, tem como pressuposto de conduta respeitar a si mesmo naquilo que ele fala. A promessa tem que ser cumprida. O governador não precisava dizer para os moradores que foram afetados pelas enchentes e que estavam desabrigados ou desalojados que iria construir casa para eles todos. O governador faria como muitos aí, como João Sem Braço, sabe? Ouvido de mercador. Fazia uma nota lá de pesar, de lamentar, dizer que estava solidário com a comunidade, dava uma banana para a comunidade, era menos ruim do que fazer um show pirotécnico, chegar aqui e dizer que ia ajudar e ser aplaudido pelas pessoas e depois dar as costas para o que prometera. Então é preciso o governador cair na real. Ele é a maior autoridade do Estado, ele não pode negligenciar, né, com a virtude maior do caráter do indivíduo, que é dignificar a palavra, é cumprir o que prometeu. É só isso que se espera. Porque se o governador tivesse feito isso, ou pelo menos começado a fazer, com certeza absoluta, ele não estaria vulnerável ao constrangimento de uma manifestação pública de protesto contra a falta de palavra dele. Não vai acontecer isso. O governador vai chegar aqui, vai ser aplaudido, o governador vai comer caviar, vai beber uísque de 12 anos, enfim, vai ser tratado a pão de ló, vai ser reverenciado, mas o problema vai permanecer. E as pessoas que estão lá, dificultando a vida de milhares de outras, vão estar em suas casas, assistindo Netflix, assistindo a TVI, ouvindo um rádio, lendo um jornal, ou simplesmente dormindo. Infelizmente. Nós vamos a um breve intervalo, é coisa muito rápida. É um pelar e um pecar. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Olá, gente, sou Val Cabral, esse é o programa Olho no Olho aqui pela TVI. Eu quero abordar neste bloco uma situação que é recorrente em quase todos os municípios brasileiros. Os prefeitos foram eleitos e, para tanto, não saíam das casas e das ruas das pessoas. Prometeram mundos e fundos. E depois de eleito, logo depois de eleito, sumiram. Viajaram, logo depois de eleito. Retornaram para serem diplomados. Em algumas cidades a diplomação foi feita em outros municípios. Depois sumiram novamente. Aí vieram para posse. Tomaram a posse e depois sumiram novamente. Ou seja, assumiram e sumiram. Aí ficou por trás, ou para trás, uma horda de cabos eleitorais, de militantes, de lideranças que estiveram envolvidas no transcurso da campanha que acabou elegendo aquele prefeito. E o prefeito, mesmo
de longe, mesmo distante, é claro que na cidade deixou os seus interlocutores, começou a formatar aquilo que seria sua governança. Contratações, nomeações, redirecionamento de algumas situações, sobretudo quando foram prefeitos eleitos pela oposição. E aí, aquelas pessoas que brigaram, pessoas que xingaram e foram xingadas, pessoas que ficaram até inimigas de familiares, de vizinhos, de pessoas com as quais conviviam há mais de 20 anos, 30, 40 anos, brigaram para defender aquele político, essas pessoas foram menosprezadas, ou estão sendo menosprezadas até agora. Em algumas situações, prefeitos acabaram nomeando quem estava contra ele, quem estava brigando contra ele, fazendo inimizade com quem estava a favor dele. E o que estava sendo a favor acabou preterido, acabou sendo abandonado, menosprezado. E para agravar mais ainda esse despautério, o vizinho, o parente, o amigo com quem ele brigava a favor de quem foi eleito é que foi nomeado. Isso, quem está me ouvindo sabe que raríssimas são as cidades onde esse fato não tenha sido recorrente. Porque não foi só uma vez, não foi só um caso, são muitos casos. E por que isso acontece? Todo prefeito precisa de uma maioria na Câmara. Não precisa nem ser uma maioria folgada. Por exemplo, o prefeito Itabuna tem 21 vereadores e me parece que os 21, incluindo aí o Danilo da Nova Itabuna, que 4 anos de oposição anterior se reelegeu, mas sinais apontam para essa suspeita de que dos 21, o prefeito Augusto Castro não tem um só de oposição. Mérito para ele, sem contudo ser demérito para quem está o sustentando politicamente. Mas o fato é que muitos vereadores, independentemente de ter sido a favor do prefeito, ou do então candidato, ou posteriormente daquele prefeito, eles têm na sua composição de pessoas que o ajudaram, alguns que foram contra aquele candidato, aquele prefeito quanto candidato. E aí na negociação de sustentação política, o vereador acaba recebendo a graciosidade de algumas indicações, nomeações, e dentre elas acabam indo opositores, até inimigo do prefeito. O prefeito nem gosta da pessoa, não suporta nem ver a pessoa, mas para ter o voto, para ter o alinhamento político com o vereador, ele acaba tendo que engolir esse sapo. Faz parte, né, das articulações, da engenharia, né, da política municipalista. Porque se não for assim, ele não tem a maioria. Porque não existe vereador de oposição ou de situação. Existe vereador que está fora querendo entrar e tem vereador que está dentro sem querer sair. Dentro dessa realidade, todos eles buscam acomodações. Quando vê um vereador de oposição, é muito raro. Oposição, tem alguns que são de oposição, não é porque ele queira ser de oposição. É porque ou o prefeito não atendeu os pedidos dele, ou ele é ligado a um deputado, ou um senador, ou um governador, ou uma liderança forte, que é contra o prefeito, e que foi quem financiou a campanha dele, foi quem ajudou ele a ser eleito. Ou porque ele tem uma inimizade histórica de ordem pessoal com o prefeito. Então, quando o vereador é de oposição, não é porque ele está pensando na comunidade, não. Não é porque ele está pensando que o prefeito é corrupto, não é porque o prefeito é inabilitado, insensível, irresponsável, não está sabendo administrar. Não, não, está longe dessa realidade. Agora, quem é a favor, na sua absoluta maioria, não é a favor porque gosta do prefeito. Não é a favor porque o prefeito é bom, porque o prefeito está dignificando a imagem do município. Não é porque o prefeito tem boas relações em esferas superiores de poder. Não é porque o prefeito tem uma biografia invejável, porque o prefeito é qualificado, capacitado, bem intencionado. Não. Ele é a favor do prefeito, porque o prefeito disponibilizou para ele algumas dezenas de nomeações e contratações dos seus cabos eleitorais e muitos deles familiares. Essa é a realidade no país inteiro. Isto acaba fazendo com que o prefeito tenha que sumir. Eu vou dar um exemplo aqui de Ilhéus. Enquanto Itabuna tem mais de 1.000, umas 3.000 nomeações a serem feitas pelo prefeito, o NAP são 800 e poucas nomeações, Ilhéus são só 300 e poucos, não chega a 400. Que lá há um outro ordenamento, a lei orgânica,
todo um aparato de legislação municipalista fez com que a maioria dos cargos que antes eram comissionados fossem ocupados através de concursados. Então acabou sobrando muito poucos cargos para serem preenchidos por indicações políticas. Lá em Ilhéus são 21 vereadores. Então, lá em Ilhéus também o prefeito foi eleito com um conjunto de partidos, uma coligação grande. E aí cada partido tem na sua direção o condicionamento de indicações. Cada vereador também vai querer indicações. Aí vem os deputados que apoiaram, vem as lideranças estaduais, enfim. E quando o prefeito debruça-se sobre a sua carteira, se depara com reivindicações de milhares de pedidos de emprego. Milhares. Se em Ilhéus estão 300, vamos botar 400, a essa altura o prefeito já deve ter tido mais de 40 mil pedidos de emprego. Desses 40 mil, 10%, ou seja, 4 mil, são quase que irrecusáveis. Sabe aquele pedido que você não pode dizer não? Mas vai ter que dizer não porque não tem espaço. São só 400 vagas para 4 mil pedidos, dos 40 mil que tiveram acesso. Então o prefeito tem um abacaxi para descascar. Como é que ele vai contemplar 4 mil pedidos de emprego de pessoas importantes que o ajudaram a ser eleito, sendo que ele só dispõe de 400 vagas? O que é que ele faz? Ele simplesmente, primeira coisa, troca o chip do celular, muda o número, ou coloca um assessor para atender todas as ligações, vão atender as ligações, mas não vão atender os pedidos. Até porque quem vai atender não tem essa prerrogativa. Muda de endereço. Quando ele não muda de endereço, ele sai de casa 4 da manhã, 5 da manhã e retorna 1 da manhã. Às vezes ele passa a tarde toda dormindo no hotel ou no motel para compensar a perda da noite, porque ele tem que fugir das pessoas. Por isso que é muito raro. Quando o prefeito, por exemplo, o prefeito vai anunciar o secretariado, aí marca lá num lugar de difícil acesso da população. Normalmente um hotel, normalmente um salão nobre, alguma coisa assim que é sofisticada o suficiente para o pobre até ter vergonha de chegar perto. Mas quando chegar lá, o prefeito vai se deparar com autoridades, com pessoas que ajudaram ele, lideranças, e que vão fazer pedido. Mas são centenas de pessoas, centenas. Quando ele vai apresentar o secretariado para a imprensa, o que mesmo tem lá é profissional da comunicação. A maioria é gente pedindo para ele o cumprimento das promessas, porque todos os prefeitos para ser eleito, todos. O argumento é o seguinte, ó, quem ajuda a ganhar, ajuda a governar. Em outras palavras, está prometendo emprego. Está prometendo para a pessoa que se ajudar ele, uma vez eleito, vai também poder retribuir com nomeações e contratações. É isso que acontece. Os caras somem, desaparecem. Quer ver prefeito? Vá para os restaurantes sofisticados de Salvador. Eu vou dar uma dica. Tem alguns restaurantes, tem um lá chamado Babacu. Babacu é um dos restaurantes mais caros de Salvador, fica na Avenida Tancredo Neves. Lá é o lugar de você encontrar prefeito. Se você quer falar com um deputado ou até com um prefeito, vá para o restaurante. A Assembleia Legislativa tem 2 restaurantes. Tem o restaurante dos pobres, dos servidores, dos visitantes, e tem o restaurante do glamour, né? Onde eu sempre encontro meu amigo Adilson, radialista aqui de Itabuna, empresário lá em Salvador. Meu amigo Charles também, enfim, alguns amigos lá de Itabuna. E eu só almoço nesse restaurante, que é lá onde eu encontro as pessoas com as quais eu quero conversar. Então, nesse restaurante, no restaurante dos deputados, é onde você vai encontrar os prefeitos. Mas você não vai encontrar na cidade. Vê aí Jussari, Boiarema, Itacaré, essas cidades todas aí, e cidades grandes também, média, né, dessas cidades. Vê se vocês encontram o prefeito. Não encontra não. Encontrava na época da campanha. Na verdade, você não encontrava. O prefeito não encontrava. O prefeito ia até onde você estivesse. Você poderia estar se escondendo, o prefeito ia atrás. Eu moro na Califórnia, aqui em Itabuna, eu vou para o São Caetano. O prefeito ia lá, ia na Califórnia, não encontrava, ia no São Caetano, não encontrava. Mas hoje você está querendo encontrar o prefeito, nem na cidade o prefeito está. É aqui assim e é em todo lugar. Há uma coisa que parece ser uniforme nessa prática. Por outro lado, a gente também não pode culpar o político. A gente não pode culpar o prefeito. Porque se o prefeito for dar emprego, for contratar e nomear pessoas que o ajudaram, eu vou dar o exemplo de Itabuna. O prefeito teve mais de 60 mil votos. A
prefeitura tem 2.000 cargos, no máximo, de nomeações. Como é que o prefeito vai nomear 60.000 pessoas num espaço onde só pode entrarem 2.000 pessoas? Então, há um ciclo aí que não dá para a gente compreender como é que as coisas são tão repetitivas nessas práticas. O eleitor tem que votar no prefeito pelo bem comum, pela coletividade. Tem que votar num candidato que ele saiba que aquele candidato vai dignificar seu voto, vai respeitar a confiança, vai buscar resolver problemas de ruas mal iluminadas, ruas esburacadas, vai fazer com que os postos de saúde tenham médicos, medicamentos, equipamentos, com que as estradas vicinais sejam transitáveis, com que a educação seja de melhor qualificação. As pessoas têm que votar no candidato com essa perspectiva. Mas a absoluta maioria, eu diria mais de 80%, está votando hoje em vereador, em prefeito, deputado, governador. O presidente eu acho até que não, né? Porque quer nomeações, quer emprego. E não quer emprego só para si. Os amigos meus que são eleitos vereador, eu pergunto para ele, logo depois da eleição, né? Passou a eleição, foi eleito, uns 10, 15 dias depois, por exemplo, nosso colega aqui, Denilton Nunes, foi eleito vereador pelo Avante. E aí logo depois eu perguntei para ele, ô Denilton, você teve 1.100 e poucos votos. Quantas pessoas já surgiram nesses 10, 15 dias dizendo que votaram em você, conseguiram voto para você, a família toda votou em você? Quantas pessoas? Denilton me falou, umas 10.000 pessoas. E é verdade. Ele não exagerou, não. Porque há uma perversidade do eleitorado. Como é que vota? Vou dar exemplo de Eunápolis. O prefeito de Eunápolis, ele foi investigado, foi processado, foi condenado e foi preso como líder de uma quadrilha de bandidos do colarinho branco, que furtou mais de 200 milhões de reais dos cofres públicos municipais. Pronto, ele foi eleito, é prefeito atualmente. Aí você vai esperar o quê de uma pessoa dessa? Como é que você vai dar uma arma para o assaltante lhe assaltar? Não dá. Olha aí, nós temos um presidente da República que deveria estar no cárcere. Ele não deveria ser preso, deveria ser presidiário. O presidente deveria ser presidiário, porque é gangster. Você tem na Bahia um governador que foi o pior governador da educação na Bahia. Ou no Brasil, o pior secretário da educação no Brasil foi eleito governador. Aí você vai esperar o quê de gente assim? Você vai eleger um vereador que é alcoólatra. Você vai eleger um vereador que é envolvido com raio A, raio B, DMP. Você vai eleger vereador que é useiro e vezeiro em promiscuidade sexual, adultério, essas coisas aí que a sociedade abomina. Vereador que todo mundo sabe que não tem serventia nenhuma a não ser da cesta básica. Olha, quando eu vejo falar assim, fulano tal da saúde, vereador eleito, né? Fulano tal da educação, eu fico com uma pulga atrás da orelha. Porque eu nunca vi um candidato chamado fulano tal da educação que fez alguma coisa pela educação do próprio bolso, que fez alguma coisa da educação que tenha sido benevolente, alguma coisa da sua iniciativa própria. Não. Fulano da educação usou a educação. Porque era diretor, empregou alguém, porque era secretário, empregou alguém, porque usou o dinheiro da educação em outras atividades, porque facilitou alguma coisa lá de acesso à família do aluno, sabe? Coisas malandras. A saúde é a mesma coisa. Fulano de tal da saúde. Por que é da saúde? Ele comprou uma ambulância do bolso dele para ajudar as pessoas. Está mantendo aquela ambulância com combustível, pagamento de motoristas, são 2, do próprio bolso. Ele foi numa clínica particular e comprou fichas de consultas e exames para distribuir isso para o população. Não. Ele é ligado ao governo, indicou aí o diretor, a diretora de um posto médico, da regulação, ou a própria secretária de saúde, o secretário, o dirigente do departamento de saúde. E aí, através dessa correlação, o posto que tem, por exemplo, 20 fichas de distribuição para atendimento oftalmológico, esse candidato, esse político, fica com 15. Dos 20, ele fica com 15 por dia, com 15. E aí as 20 pessoas que saem de suas residências às 2, 3 da manhã para arriscar pegar uma ficha às 7 da manhã, dos 20, 15 vão ser preteridos. 15 perderam a noite.
Se arriscaram na madrugada, porque saíram de casa 2, 3 da manhã, às vezes até chuvosa à noite, com risco de ser assaltado, de ser estuprada, de ser vítima, né, de alguma coisa criminosa. Vai votar porque o vereador que acorda 10 da manhã, que acorda 9 da manhã, já está com a ficha para dar para seus cabos eleitorais que dormem até 10 da manhã. Isso é injusto. Então, eu acho difícil eu votar em um candidato, acho muito difícil eu votar num candidato. A referência dele é educação, a referência dele é saúde. São todos hipócritas, com raríssimas exceções. Raríssimas, entendeu? 99,9% são pessoas cínicas. Pessoas que se servem do público, não são pessoas que servem o público. São pessoas que usam o que é público para se completar. Então, a população tem que ter esse tipo de consciência. Eu vou votar porque ele é bonzinho. Ele conseguiu um exame para mim. Eu estava há 1 ano precisando de uma ressonância magnética. Eu falei com fulano de tal da saúde. Zé da saúde, Antônio da saúde, Pedro da saúde. E aí eu fui lá, ele me conseguiu em 1 hora. Eu fiz um pedido 9 horas, 10 horas, ele chegou lá em casa com a autorização para eu fazer logo a ressonância magnética. Isso é um crime. Isso é uma coisa que a gente não pode aceitar. E o cara ainda tirou de bonzinho, viu? Então, o eleitor que vota em candidatos como Roberto em Eunápolis, que vota em Jerônimo Rodrigues como governador, em Lula como presidente, o eleitor desse não tem consciência, não sabe o que é cidadania, não sabe o que é interesse coletivista, não sabe o que é dignificar o voto, faz do título de eleitor um pinico, uma mercadoria de baixo valor. Esse tipo de eleitor não merece democracia. Esse tipo de eleitor merece tanque na rua, generais mandando ou desmandando. Esse tipo de eleitor é um excremento da democracia. Por isso que às vezes eu fico imaginando o que seria o Brasil se o Brasil não fosse uma nação de gente tão imediatista, invejosa, desequilibrada, descompromissada. Estou me referindo à maioria do eleitorado, a maioria do eleitor brasileiro. E quando eu falo Brasil é porque eu conheço muitas cidades. Eu fui diretor jurídico do Partido Verde da Bahia e através dessa função eu estive em mais de 200 cidades da Bahia. Eu conheço o perfil do eleitorado da grande maioria e em função dessa realidade eu tenho uma concepção do que se pode ser generalizado. Porque o povo brasileiro é um só. Pô, o brasileiro gosta de futebol, gosta de samba, gosta de carnaval. E hoje a juventude, 80%, gosta dos paredões. Gosta de Vasco, de Flamengo, de Big Brother. Gosta de coisas que são inúteis, fúteis, supérfluas. Então essa gente é que vota. É essa gente que vai eleger quem vai nos governar. Então como é que a gente pode acreditar em resultados eleitorais em função de uma população alienada, pelega? Como é que a gente pode acreditar no futuro de um país que tem 98% das reservas internacionais de nióbio, que é um minério, o mais potente minério dentre todos, é mais rico do que diamantes? E nós detemos, repito, 98% de todas as reservas internacionais. O Canadá, com 1, alguma coisa, subvenciona toda a saúde pública de lá, que é de graça. Porque a daqui também é de graça no papel. O SUS aqui é uma coisa maravilhosa na utopia, mas na prática são 8 meses, 6 meses para conseguir uma consulta. Eu tenho um amigo que veio recentemente de Portugal, morou 16 anos lá, o pintor Carlos Santal, que ele me falou: Val, você chega no posto de saúde lá em Portugal, em qualquer cidade de Portugal, é melhor do que você chegar numa emergência aqui de qualquer hospital no Brasil. Você chega lá, o médico prescreve ressonância magnética, e você chega às 7 horas, você sai 9 horas com tudo. Diagnóstico, tudo que você precisa, não vai precisar voltar. É tudo quando você volta, é por conta do médico querer saber. E tem outra. E tem algumas situações, em Portugal mesmo, o médico vai na sua casa quando você marca uma consulta e não aparece. É o médico que vai na sua casa, porque normalmente não aparece por alguma razão. Não é por acomodação. Alguma causa fez o paciente não aparecer. Aí a direção daquele posto médico busca saber qual foi a causa.
E se a causa foi impossibilidade de acessibilidade, o enfermo não teve como frequentar, como ir até o posto, é o posto que vai até a pessoa. Aqui não, a pessoa vai no posto e lá se depara com a realidade dramática, malandra, satânica, de fichas para consultas e exames que foram distribuídas graciosamente para vagabundos da política, para excrementos da democracia. Enquanto o povo está comendo pão que o diabo amassou, fica essa corja de parasita, de pessoas medíocres, se locupletando daquilo que deveria pertencer ao cidadão, à cidadã. Mas tudo tem causa. Porque não há entre os mais de 50 mil vereadores com mandato neste país que esteja lá por conta de um decreto presidencial, de uma junta militar, de uma decisão judicial. Todos, sem exceção, estão lá porque obtiveram o aval da população. Eles foram votados, eles foram escolhidos pelos eleitores, todos eles, assim também como os prefeitos. Não existe um só prefeito nesse país que não esteja lá em decorrência de um resultado eleitoral. Todos foram votados, escolhidos por uma população venal, na sua maioria, por uma população alienada, idiotizada, uma população que infelizmente não dimensiona o poder que tem um título de eleitor. Poder extraordinário, um poder magnânimo, uma coisa que a gente não tem ideia de como é tratada, por exemplo, na Suíça, onde eu tenho um filho. Eu tenho um filho na Suíça, lá na Suíça, eleições para presidente é todo ano. Todo ano se escolhe um presidente lá. E nem parece que tem eleição. E lá as pessoas não são obrigadas a votar, mas tem um aproveitamento eleitoral, de participação, muito maior do que no Brasil. O Brasil tem 30% de abstenções, votos nulos e votos brancos. Na Suíça são 12% a 13% de abstenções por várias razões. Aqui não. Aqui as pessoas não vão votar porque o político não deu R$100 para ele. Aqui as pessoas não vão votar porque a praia fica mais próximo e ele quer pegar o domingo do feriado, que normalmente é uma eleição no domingo e nada funciona, com exceção do aparato eleitoral, e essas pessoas decidem, eu vou para a praia, vou para a roça, vou para o rio. Quer dizer, são pessoas sem a mínima noção do que é significado uma eleição. Nós vamos estar decidindo ali em alguns minutos, talvez até alguns segundos, diante de uma urna eleitoral, os destinos de 4 anos da cidade, do estado e do país. Mas as pessoas banalizam tanto isso, que para a maioria do eleitorado, mais importante é ter um lobo-guará no bolso, uma cédula de R$200. Tem uns que até por R$20, R$10, viu? Tem uns que vendem por R$20, R$10. Mesmo aqueles que vendem voto por R$200, sabe o que é que significa R$200 hoje? R$200 hoje ele não passa uma semana. Se ele decidir comer só pão, ó, eu vou comer pão, café não, que café tá R$20, não dá para tomar mais café, né? Ele vai tomar chá, ele vai plantar ou vai colher a erva lá de um quintal, de uma roça, então ele vai tomar o chá e vai comer pão de manhã, tarde e de noite. Se ele comer pão de manhã, tarde e de noite, tomando chá, que ele vai gastar só água e a planta ali vai dar para ele, né? Ele vai comprar o açúcar, que também tá caro pra caramba, não é isso? Se ele não for diabético, ele vai acabar tendo que comprar o açúcar para adoçar o chá. Então, se ele passar uma semana só comendo pão e tomando chá de manhã, tarde, de noite, não precisa nem ter uma segunda, uma quarta, uma quinta refeição, o que é que vai acontecer? Ele vai gastar os R$200. Então, ele gastou em uma semana os R$200 com os quais o político comprou o voto dele. E aí, ele vai passar 4 anos, sabe, comendo pão que o diabo amassou. Então, essa é a realidade de um país que tem tudo para funcionar. Como eu falei do nióbio, o nióbio é um produto mineral que praticamente só existe no Brasil e que sem o qual nós não teríamos satélite, não teríamos celular. Ele é muito mais resistente do que o aço. É um produto muito caro, muito caro. O Brasil tem uma cidade chamada Caetité, aqui no centro-oeste do estado, uma cidade, um lugar inóspito, um lugar difícil de acesso, uma cidade muito pobre, sabe? Caetité deve ter uns 30 mil habitantes. Caetité é a maior referência de exploração do urânio, sem o qual não se faz bomba atômica. E a Coreia do Norte tem 6 ogivas nucleares. Todas elas tiveram urânio exportado ou importado de Caetité.
Foi Caetité que exportou urânio para a Coreia do Norte. E lá há uma dinastia de Onping, de um maluco, de um louco, entendeu? Que o mundo inteiro sabe que ele é tão insano que ele é capaz de explodir uma só ogiva no próprio país dele. Ele não precisa atingir os Estados Unidos, que treme de medo dele. Sabe? Ele não precisa explodir nenhum país, nem a Inglaterra, nem a Espanha, nem a Coreia do Sul, que fica ali, né, em fronteira com a Coreia do Norte. Basta ele explodir na própria Coreia do Norte, que metade do planeta será afetado e bilhões de pessoas morrerão. O mundo inteiro sabe que ele é capaz. Ele mandou matar o tio. O tio era um general, ele botou o tio dentro de um quarto com 5 cachorros Rottweilers. Mataram eles, traçado, sabe? Então esse louco comanda uma nação onde 3 milhões de pessoas estão famintas. Mas ele detém o poder da bomba atômica, cujo urânio é oriundo de Caetité. Então, Caetité possibilitou uma nação ser a mais poderosa e temida do mundo, em função da bomba atômica, mas é uma cidade miserável, uma cidade pobre, uma cidade cercada de pessoas famintas também. Então, essa é a realidade da eleição. É a eleição que resulta nisso. O desfecho de tudo que a gente está vendo aí, de corrupção, de saúde que não funciona, de ensino público que não ensina, de estradas intransitáveis, de meio ambiente deteriorado, depedrado. Tudo que a gente está vendo de mazelas neste país, neste estado e nesse município, tem uma causa. Tem uma causa que é a decisão popular. As decisões dos eleitores são fundamentais para que nós tenhamos um país aperfeiçoado, engrandecido, respeitado, temido. Um país que possa se vangloriar de ser continental. O Brasil, por si só, é maior do que toda a América do Sul. Nós temos aqui uma vasta área agricultável. A gente não precisaria de país nenhum com o que nós possuímos. Nós somos um país rico. Nós somos um país dotado de condições excepcionais de subsistência. Nós produzimos alimentos que de 5 pessoas no mundo, uma se alimenta do que é produzido no Brasil. E nós temos aqui ainda algumas milhares de pessoas famintas na Bahia. Com todo esse aparato de Bolsa Família, de Bolsa aquilo, de assistência isso, aquilo, nós temos pessoas passando fome. Quer dizer, não tem cabimento um negócio desse. Não é possível a gente acreditar que as pessoas não vão despertar para a necessidade de fazer uma repaginação dessa realidade. Enquanto a gente estiver votando em vagabundos, enquanto a gente estiver apoiando, alimentando aves de rapina, que são eleitos vereadores, prefeito, governador, presidente, deputados, senadores, a gente vai continuar sendo o Paraguai dos tempos atuais. Quero agradecer aí a todos que sempre nos prestigiam com a audiência. Fiquem todos com Deus e não se esqueçam jamais de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida.